Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Flávia Milk Tomita, ela é diretora técnica do IGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Flávia, é um prazer tê-la aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, prazer é todo meu. Flávia, como é que está o andamento da colheita aí no estado? As atividades já estão acontecendo em todas as regiões do Rio Grande do Sul, né? Sim, a gente foi iniciada a colheita no dia 26 de janeiro, né? E agora todas as regiões já estão colhendo, a gente já chegou aí a 25%, né, da colheita da área, de uma safra bastante complicada, né, Guilherme? A gente teve bastante seca, estiagem aqui no estado. O produtor sofreu bastante, tá, com isso, mesmo o arroz sendo irrigado, né? A gente teve reservatórios muito baixos e, assim, foi uma safra bastante complicada para o produtor. E aí, Flávia, da última vez que a gente conversou, foi lá nas atividades de plantio e você destacava para a gente a expectativa de uma redução na área cultivada, ficando ali em torno de 957 mil hectares. Como é que finalizou essa área cultivada de arroz aí no Rio Grande do Sul? Ficou nessa linha ou teve alguma alteração aí pelo caminho? Sim, ficou nessa linha, né? Então, a gente fechou em área semeada 957 mil hectares, né? Então, ficou nessa linha, não tivemos reduções grandes, né? Ficou muito próximo do que foi na safra passada, né? 2020-21. E Flávio, você comentou, né, sobre essa situação da seca, reservatórios vazios. A gente acompanhou isso durante essa safra, conversando com os produtores de Alegrete, de Uruguaiana, de todo o estado. Foi uma situação que atingiu todas as regiões do estado ou tiveram algumas que foram mais prejudicadas por essa situação? A gente teve 3 regiões que foram mais prejudicadas, né? Que foi a fronteira oeste, onde você me disse Uruguaiana, né? Maçambará, São Borja, Itaqui. Campanha, tá? A gente também teve algumas cidades que tiveram bastante prejuízo. E a região central, né? Então, assim, foram bem disparelhos, na verdade, né? A gente tem a Zona Sul, que não teve tanto sofrimento, assim, com a estiagem, comparando com a fronteira oeste, né? As planícies também, costeira externa e interna, também não tivemos maiores problemas, né? Mas, assim, falando da safra complicada, e a gente teve, há pouco, ainda muito granizo, né? Quase todas as regiões ainda tivemos problemas com granizo, né? Os nossos técnicos estão a campo fazendo laudos de granizo ali perto do carnaval, né? Então, assim, não bastasse, né, toda essa estiagem, aquelas ondas de calor que vieram bastante forte nessa safra, a gente teve ainda agora para finalizar o granizo, né? E aí, Flávia, diante desse cenário, né, essa seca, estiagem, o granizo que você comentou agora, a gente já consegue ter alguma ideia, apontar algum índice de perdas, algum índice de produção para essa safra? Assim, a gente tem de dado levantado as áreas que a gente realmente perdeu, né? Acho que foram áreas abandonadas, né? Principalmente na fronteira oeste, a gente teve áreas abandonadas ali, acho que foi a maior área, de 32 mil hectares, mais ou menos, de área abandonada. A gente também teve isso na campanha, claro, em menor proporção, 2.300, eu acho, mil hectares. E Central 3 mil, acho que 850 mil hectares de áreas abandonadas, né? O IRCA está sendo, assim, fazendo essas boletins de estiagem, né? A gente fez alguns boletins de estiagem, desde que iniciou esse problema da estiagem, mais ou menos semanal, a gente conseguiu colocar isso para o produtor, né? Tomando bastante cuidado, né, com o que a gente diz de perdas, né? Então, a gente precisou esperar bastante tempo, né? E ainda a gente não fechou essa quebra que nós vamos ter, né? A gente tem que tomar cuidado também para não comparar, né, esta safra, que foi uma safra problemática, com a safra passada, porque a safra passada foi uma que a gente teve produtividade recorde, né, no estado. Então, a gente vai ter que fazer um comparativo numa média aí de uns 3 anos de safra, mais ou menos, para a gente sentir o quanto foi essa quebra, né? Mas, com certeza, a gente vai ter problemas, assim, vai diminuir, né?
principalmente se comparar só com a safra do ano passado, que foi uma safra muito boa, a gente vai ter, com certeza, uma quebra, né? A gente ainda não lançou, né? A gente está sendo bastante cobrado para lançar essa porcentagem de quebra, mas a gente está segurando bem isso para a gente tentar ter o mais dados possível. E agora, com a colheita, isso com certeza vem até estar próximo para a gente lançar esse dado, para a gente, né, porque a estimativa acaba sendo um chute, né? A gente, quanto mais esperar e ter os dados, mais preciso a gente consegue ser nessa estimativa, né? Então, o IRGA está sendo bem cuidadoso com isso, mas lançando os boletins de estiagem, temos já essa área já que foi perdida, né, nas regionais, para ser bem preciso na informação. Flávia, só para a gente ter esse parâmetro de comparação, como é que foi a produção do ano passado e qual que costuma ser a média aí do estado, só para a gente ter essa comparação de produção? Olha, a produção do ano passado ficou, acho que em 8,5 milhões, né, de toneladas. A gente tem um pouco abaixo, seria 7 e alguma coisa, não vou saber te precisar, tá? Mas ano passado não foi a melhor produção, mas a gente foi recorde em produtividade. Acho que ano passado ficou entre o quarto melhor ano dos últimos 10 anos, eu acredito que foi alguma coisa assim. E a produtividade, que foi recorde, né, que foi 9.010 quilos por hectare, né? Então, a gente acredita, assim, se comparativamente, claro, vai ter uma quebra, mas, assim, como teve regionais que sofreram bem menos, né, é que, assim, a gente tem que tentar dividir bem isso dentro do estado, né? O pessoal da fronteira oeste sofreu demais, né? Acho que o município de Maçambará, percentualmente dizendo, ele foi o mais atingido, né? Então, a gente teve bastante complicações, a gente tem uma estação experimental lá que também sofremos bastante para levar água para os experimentos até o final, porque, assim, as chuvas super localizadas, e a gente teve um dia de campo lá, que a gente estava lá, se armou um tempo, né? Bom, agora vai vir a água. Não vem. Foi uma tempestade de areia, basicamente, e assim, em alguns lugares choveu 50 milímetros, e na estação foram 3 milímetros. Então, foi bastante disparelho isso, né? E com certeza ali a fronteira oeste foi onde mais sofreu isso. Então, Flávia, né, é claro, a gente não tem essa dimensão ainda do tamanho das perdas e da produção, mas como você disse, é claro que vai ser menor essa produção. Como é que isso tem impactado no mercado, se é que já tem algum impacto? Os preços já começaram a responder a essa produção que deve ser menor? Olha, a gente tinha que bater um papo mais com o diretor comercial, mas sim, teve um aumento, né, na saca do arroz, que eu acompanho, na verdade, muito por receber isso, as informações diariamente, então a gente acompanha, teve sim, subiu, né, o valor da saca do arroz, mas eu acredito que agora deu uma estabilizada nas últimas semanas. A gente tem batido também, sabe, quanto a essas perdas, né, que a gente conversando com o pessoal ali do interior, dos regionais, enfim, a gente está tendo algumas reclamações, né, baixo rendimento do grão inteiro, né, então, assim, a qualidade do grão também vai vir inferior, em algumas regionais já foi constatado isso, né, e também está vindo muito grão xoxo, né, que a gente consegue explicar pelas ondas de calor, dependendo da época fenológica da planta, né, deu muita esterilidade, então, assim, também isso, né, o produtor, a indústria vai sentir bastante nessas cargas de arroz que estão entrando na indústria. Flávia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento, esse cenário para as lavouras de arroz do estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, agora, né, a gente parou de fazer os boletins de estiagem, que estavam saindo semanalmente, e agora toda sexta-feira o IRGA no seu site vai ter a evolução de semeadura, tá? Para a gente acompanhar. E agora, nessa sexta-feira, vai sair primeiro a primeira produtividade, né, parcial, que a gente vai dar no estado, e a partir daí, toda semana, a gente vai ter essa informação no site do IRGA nas sextas-feiras. Flávia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ir atualizando esses resultados de colheita conforme os trabalhos forem avançando aí no estado. Um abraço, até a próxima. Abraço, Guilherme, até a próxima. Essa a Flávia Miyuki Tomita, ela que é diretora técnica do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de arroz lá no Rio Grande do Sul. Até esse momento, 25% das lavouras colhidas, e aí a Flávia destacando para a gente um cenário que lavouras que sofreram bastante com a falta de chuvas
estiagem, reservatórios de irrigação secos, também chuva de granizo em algumas regionais durante alguns períodos ali do mês de março, no comecinho do mês. Então, resultados que vão ser menores do que os atingidos na safra passada. A safra passada, o Rio Grande do Sul colheu 8,5 milhões de toneladas de arroz. Para esse ano, a expectativa, claro, é de uma produção menor do que isso, mas ainda não há uma estimativa oficial, uma perspectiva de perdas e de produção nesse momento. É preciso esperar que esses trabalhos de colheita vão avançando mais, mas houve muitas áreas abandonadas em função dessa seca, houve perda de qualidade dos grãos, então a situação é bastante complicada para a safra de arroz 21-22 lá no Rio Grande do Sul. Conforme os trabalhos de colheita forem avançando, claro que a gente vai trazendo novas atualizações para vocês. A Flávia, inclusive, destacando que houve já algum movimento de reação do preço da saca de arroz no mercado nacional. Nesse momento, os preços mais estabilizados. Então, conforme essa produção for ficando mais clara, o tamanho dessa produção da safra 21-22, esses preços do mercado podem voltar a se movimentar. Claro que a gente também vai seguir bastante atento a esse posicionamento do mercado quanto aos preços da saca de arroz aqui no Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.